Cumprimentamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD da TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Antes morava em Imperatriz, Maranhão. Se você deseja nos convidar, meu telefone ainda é o mesmo, DDD 99, e o telefone 99152-0454. O telefone da minha esposa, a irmã Edna, que é DDD de Americana, 19, e o telefone 98448-2187. Se você deseja nos ajudar, você entra em uma dessas contas, aí tem Caixa Econômica, Bradesco e Banco Brasil. Banco Brasil é o nome da minha esposa, Edna Maria Cruz Silva. Envie qualquer quantia para nos ajudar, já estou há quase 6 anos desempregado, preciso da sua ajuda. Nós estamos estudando neste trimestre, nas revistas da CPAD, com o tema A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Nós temos como comentarista deste trimestre o pastor Douglas Batista, que é presidente da Assembleia de Deus de Missão do Distrito Federal. Nós estudamos já as lições Autoridade da Bíblia, Inspiração Divina da Bíblia, Inerrância da Bíblia, Estrutura da Bíblia, Como ler as Escrituras, a Bíblia como um guia para a vida, a Bíblia transforma as pessoas, e hoje estaremos estudando aí a lição de número 8, a lei e os evangelhos revelam Jesus. Então nós vamos estudar aí sobre a lei, ou seja, vamos falar sobre os 5 primeiros livros, né? Por isso o Pentateuco, aí é chamado aí os livros da instrução, que é a Torá. Então são os 5 primeiros livros da Bíblia. Esses 5 livros foram escritos por Moisés e trazem como principal tema a aliança de Deus. Deus tem um povo específico, chamado por ele, e faz uma aliança com este povo. Além de falar, claro, do princípio de todas as coisas, aí vai falar sobre a aliança de Deus com um povo chamado por ele através de Abraão. E nós sabemos que a aliança, ela tem bênçãos e tem maldições. E também tem o quê? Normas. Então, se cumpre as normas, recebe bênçãos. Se não cumpre as normas, recebe maldições. Então, a lei, ela veio exatamente como a norma, né? A norma para esta aliança. O que vocês têm que fazer? Qual a obrigação de vocês nessa aliança? Então, ali está a lei para dizer quais as obrigações, quais os deveres, quais as normas desta aliança. E veja que no Antigo Testamento, então, a aliança, a Iberite, é uma aliança que é unilateral. Então, um cabeça de aliança faz, o outro cabeça de aliança tem que fazer. O que um povo faz, o outro povo tem que fazer. Então, se você estudar sobre o suzerado, você vai entender sobre a aliança. Nós temos um estudo aí sobre a aliança que é muito importante você estudar. Então, veja bem. Nesta aliança, veja que para Deus dar o seu filho, Abraão tem que oferecer o seu filho em sacrifício. Então, Deus dá o seu filho em sacrifício. Veja, este já é um evangelho pregado no Antigo Testamento. Uma boa notícia, que Deus vai dar o seu filho. E veja que a Bíblia diz que Deus pregou o evangelho a Abraão. Então, Abraão tem uma visão geral do que Deus estava fazendo através da aliança com ele. Se ele oferece o seu filho Isaque, para Isaque tinha um substituto. Colocou lá um carneiro para substituir o Isaque. Agora, o filho de Deus, Deus teria que dar o seu filho. É uma aliança. Se um dá o filho, o outro tem que dar. Então, quando Deus vai dar o seu filho, não existe substituto para o seu filho. Não existe substituto para Jesus, porque é o único homem santo, irrepreensível, que cumpriu toda a lei, que nunca pecou. Não existe outro para substituir Jesus. Então,
Deus dá o seu próprio Filho Jesus para morrer por nós. Então, na antiga aliança, tem aí então as normas, as leis, né, que estão dentro dessa lei, que são 613 preceitos, na verdade. Então, no Novo Testamento, o que acontece? A aliança não é mais no hebraico, né? A Iberite, agora é grego e é diatique. E a aliança não tem mais a conotação que tinha no Antigo Testamento. A nova aliança, ela é feita em base desigual. Olha, Deus dá tudo. E nós o que temos para dar para Deus? Nós temos que dar só pecado, doença, enfermidade, maldição. Nós não temos nada para dar que seja importante, a não ser acreditar naquilo que Deus fez por nós. Da nova aliança, Deus oferece tudo para nós, em troca apenas de nós o quê? Acreditarmos, termos fé. Por isso que nós somos salvos pela graça de Deus. O que é a graça de Deus? Graça de Deus, a pessoa fala, é um favor merecido. Não, isso aí é a tradução, né, o significado da palavra graça. Graça de Deus é uma pessoa. Veja bem, o que é graça de Deus? Jesus Cristo, ele vem ao mundo, nasce como homem, vive como homem, leva sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades. Se você ler Isaías 53, você vai ver isso aí. Leva também nossos pecados, também Isaías 53 fala sobre isso aí. Aí, ele leva também nossas maldições, você lê Gálatas 3,13, você vai ver isso aí. Então, ele leva tudo que é de ruim do homem, leva sobre ele e morre em nosso lugar. Nós é que estamos condenados a morrer. Que morte? Morte de cruz. Como está escrito no Deuteronômio, né? Falando sobre a morte no madeiro, na cruz, de um filho rebelde. Então nós, como filhos rebeldes, então somos condenados a morrer na cruz. Mas Jesus assume o nosso lugar, um sacrifício vicário, ou seja, substituto. Nós tínhamos que morrer e ele entra em nosso lugar e morre por nós. Então ele morre por nós na cruz e depois o que? Ressuscita. Então isso aí é a graça de Deus. Então isso deve ser pregado. A fé é exigida. Olha, nós somos salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. O que não vem de vós? A graça. É Deus que ofereceu Jesus. Todo o plano é executado por Jesus. E esta é a graça. Não vem de nós. Nós não fizemos nada para merecer essa graça. Não fizemos nada para merecer que Jesus viesse nos salvar. Nós apenas pecamos. Então, olha só, isso vem de Deus, é dom de Deus. Aí, veja só, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, é dado por Deus. É um presente de Deus. Por isso que é um dom de Deus. Então, não é pelas obras, não é porque nós fizemos alguma coisa para sermos salvos. Pelo contrário, nós só pecamos. Então, ele vem para nos salvar, para dar a vida por nós, para que nós possamos ser filhos de Deus. Então veja que a lei foi dada como norma para a aliança, mas veja bem, quem é que cumpriria esses 613 preceitos? Se você quiser colocar só o decálogo de Êxodo capítulo 20, só o decálogo, quem é que consegue cumprir o decálogo? Ninguém. A única pessoa que cumpriu foi Jesus. Somente Jesus. Então veja, a lei não levava o ser humano à salvação. A lei não prometia salvação. Só dizia, o homem que fizer isso, viverá por isso. Mas não prometia salvação. Não prometia vida eterna com Deus. E a lei veio então para mostrar a vontade de Deus, mostrar a santidade de Deus, mostrar o que é correto. E com isso, a lei, que é boa, santa, justa, vem de Deus, ao invés de nos conduzir à salvação, fez o quê? Nos condenou. A lei
condenou todo ser humano, porque ninguém conseguia cumprir a lei. Então a lei serviu de quê? De ponte, de aio, de condução do ser humano a Jesus Cristo. Por quê? Porque o ser humano, se vendo condenado pela lei, olha, o juízo de Deus viria e nos levaria o quê? Ao inferno, ao lago de fogo e enxofre. Todos estavam na mesma condenação. Todos os pecados destituídos estavam na glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Então o que acontece? Como a lei nos condenou, então Deus entra com a graça. Jesus Cristo, que vem morrer em nosso lugar. Agora, ao ouvirmos a pregação sobre isto, você vê, a fé vem pelo ouvir. Olha, precisa da fé. A fé não é obra. Você só acredita naquilo que o outro fez. Não é você que fez. Você só está acreditando. Então, Deus encerrou isso tudo aí, ó, debaixo da fé. Jesus fez, agora é preciso você acreditar. Acreditou, você recebe a salvação. Então, a fé vem pelo ouvir. E ouvir pela palavra de Deus. A prova de Deus salvar o crente, o quê? Pela loucura da pregação. Então, você ouve a pregação. Olha, em quem vós estáis depois que ouvistes a palavra da verdade, tá? É o evangelho da salvação. Aí, tendo nele crido, então você ouviu, creu, aí você recebe o Espírito Santo, que é o selo da promessa de Deus, o Espírito Santo. Então você está salvo. É assim que acontece. Olha aí, se com a tua boca confessares o Senhor Jesus, teu coração crês que Deus ressuscitou dos mortos, estás salvo. Você só precisa acreditar. Aquele que me confessar diante dos homens, eu confesso diante do meu Pai. Olha, a salvação é isso. Então veja que a lei não conduziu ninguém à salvação, mas mostrou o pecado, a condenação. E aí o ser humano sentiu o quê? A vontade, o desejo de ser salvo, procurar pela salvação. E aí encontrou Jesus Cristo. Então olha só, que a lei serviu de ponte para conduzir a todos nós a Jesus Cristo, a salvação. Então nesta lição número 8, nós vamos estudar então a lei e os evangelhos revelam Jesus. Tópico 1, o Pentateuco, a lei de Deus. Subtópico 1, os 5 livros da lei. Subtópico 2, a grandeza da lei. Subtópico 3, a lei e a fé cristã. No tópico 2, nós temos aí os evangelhos, a mensagem de Cristo. Subtópico 1, o conceito de evangelho. Subtópico 2, a mensagem do reino de Deus. Subtópico 3, a mensagem da salvação. No tópico 3, nós temos uma mensagem transformadora. Subtópico 1, a transformação do caráter. Subtópico 2, a restauração da família. Subtópico 3, a regeneração da sociedade. Então, todos esses itens estaremos estudando nesta lição. Então, você veja, na primeira parte nós vamos estudar sobre aí a lei. Na primeira parte vamos estudar sobre a lei de Deus, né? O Pentateuco. Então, os 5 primeiros livros da Bíblia. Aí, na segunda parte dos vídeos, nós vamos ver os evangelhos. Aí vamos ver a mensagem de Cristo. E na parte 3 aí, nós vamos ver então a mensagem transformadora. O evangelho transforma aí a pessoa, a família e a sociedade. Vamos ver o texto áureo que está em Deuteronômio 6, versículo 4, que diz: Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então nós sabemos que isso aí é o Shema, ou seja, é uma frase que é dita e ela tem um significado muito grande para todo o judeu, todo o israelita, todo o hebreu, né? Então, é uma frase que eles deveriam sempre estar repetindo, estar guardando, estar memorizando e estar colocando em prática. Então você veja aí, nessa figura ilustrativa, você veja que para ler, você lê começando de trás para frente e depois desce de trás para frente de novo. Olha aí, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad.
Então significa, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E, se você quiser uma referência disso no Novo Testamento, você leia 1 Timóteo 2,5, que é uma das referências sobre isso. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. 1 Timóteo 2,5. Então, Shema aí significa que, olha aí, preste atenção, escute, coloque em prática, guarde, ensine para os seus filhos, fale disso para todas as pessoas. Então, guarde isso no profundo do seu coração. Todo judeu gosta de repetir isso, né? E ele tem isso escrito até, ele coloca escrito aí na testa, coloca escrito até na roupa, e toda na casa deles tem, né, aquelas plaquinhas, tudo, para todo lado eles colocam essa frase aí, que é muito importante para eles, e estão obedecendo a Deus, né, fazendo isso. Vamos à verdade prática. A lei não salva, mas esboça o plano da redenção em Cristo confirmado nos Evangelhos. Então a lei como um todo, os 5 primeiros livros da Bíblia, não salva ninguém. A letra aí, né, a escrita não vai salvar ninguém. Mas você estudando atentamente os 5 primeiros livros da Bíblia, você vai entender muita coisa e vai ser conduzido à salvação. Veja, por exemplo, o tabernáculo. Você vai entender tanta coisa através do estudo do tabernáculo. Nós estudamos sobre isso, né? Altar de sacrifício, ali representando a cruz de Cristo, né? Olha, sem sacrifício não existe presença de Deus. Então, é importante aprender isso. Se você quer chegar à presença de Deus, por exemplo, em oração, então você tem que aprender, né? Existe um altar de sacrifício, existe uma pia de água, que significa lavagem pela palavra, né? Ali, se o sacerdote se lavava para poder entrar lá no lugar santo. Então tem um significado isso aí. Olha aí, sacrifício, jejum, né? Aí a pia para lavar, palavra de Deus, leitura, meditação na palavra de Deus. Entrava lá no lugar santo, lá tinha o candelabro, né? Aí azeite, olha aí, Espírito Santo, né? Orar em línguas, aí pães de proposição, aí esses pães de proposição que é o alimento, novamente, agora a palavra não só lida, mas agora meditada. Aí tem o altar de incenso, incenso sempre significa o quê? Oração, né? E veja que essa oração não é uma oração simples, é uma oração com fogo. Esse fogo que era colocado no altar de incenso é aquele fogo que desceu lá no altar do sacrifício. Olha aí. Aí foi colocado ali, todo dia tinha que ser colocado ali, para manter aquele incenso funcionando ali, saindo um cheiro suave. Então fala da nossa oração, mas uma oração mesmo de súplica, na presença de Deus, insistente. Aí depois disso tudo aí, ó, jejum, oração, estudo da Bíblia, né? Aí nós vamos entrar agora através do Espírito Santo no Santo dos Santos. Mas não é nós que vamos entrar, não é nós que vamos falar assim, agora eu vou entrar. Não, você tem que ser convidado. Olha, se tem um rei, você vai visitar um rei, o rei vai deixar você esperando 1 hora, 2 horas lá sentado. Aí vem um funcionário e vai dizer para você, olha, o rei agora vai receber você. É assim. Então você já está ali orando, jejuando, estudando a Bíblia. Agora o Espírito Santo vai conduzir-nos à presença de Deus, o Pai. Então você vai ser introduzido. Podemos entrar, qualquer pessoa pode entrar, o caminho foi aberto. Mas é preciso ter ordem, decência, santidade, né? É preciso ter reverência, é preciso saber que tudo está no controle de Deus. Ele que controla, Ele é todo-poderoso. Ele sabe todas as coisas, conhece todas as coisas, pode qualquer coisa. Então é preciso você se preparar, né,
ter aí pelo menos uma hora de oração todo dia, né? Procurar aí estar pronto, né? Para entrar na presença de Deus, ser recebido, né? Na presença de Deus. Então este é o culto racional, é o culto verdadeiro, que nós devemos fazer nos nossos cultos, né? Então culto, você pode ver que o culto tem a oração, tem o louvor, tem a adoração, né? Tem aí línguas, interpretação, tem as profecias, as revelações, os salmos aí, tem a doutrina. Então o culto tem muitas coisas. Hoje, infelizmente, os cultos geralmente têm duas coisas só. É só música, que nem chega a adoração, e uma pregação e pronto. Quase não existe nenhuma manifestação de Deus, mas o que diz a Bíblia tem que ter aí, olha, revelação. Isso são os dons de revelação em operação. As línguas, interpretação de línguas, e manifestações dos dons do Espírito Santo. Isso é importante nos cultos. Nós temos que ver Deus em nossos cultos. É o que está faltando na igreja hoje. Vamos à leitura bíblica em classe, que está em Deuteronômio 6, de 4 a 9, e Lucas 1, de 1 a 4. Deuteronômio 6. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Lucas 1. Tendo, pois, muitos empreendido por em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Então, nas leituras, falamos primeiro, né, Pentateuco, aí os 5 primeiros livros da Bíblia, e depois falamos aí sobre os evangelhos. Lucas sendo citado aí, porque Lucas que escreveu mais detalhes, né? Mas são 4 os evangelhos. Aí nós temos Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros, né? Mateus, Marcos e Lucas, são chamados evangelhos sinóticos. Por quê? Porque muito do que escreveram, então, está aí entrelaçado, um completando o outro. Então, veja que nós podemos até dizer assim, se basearam muita coisa uns nos outros aí para escrever esses 3 evangelhos. E depois o evangelho de João, que é o evangelho mais dedicado a escrever sobre as coisas mais íntimas sobre Jesus. João era mais íntimo, né? Então ele escrevia mais sobre Jesus como Deus. Vamos ver Mateus escrevendo mais sobre Jesus como rei dos reis, né? Rei dos judeus. Depois vamos ver Marcos escrevendo sobre Jesus como servo, aquele que se humilhava. E vamos ver Lucas escrevendo sobre Jesus como homem. Então, a humanidade de Cristo. Como ele se fez homem, como viveu como homem para assumir o nosso lugar na cruz do Calvário. Você não se esqueça que nós temos aí todos os slides que nós usamos aqui e os estudos escritos aí no nosso blog.